História da nova Brawler, Belly. Como dá pra ver, ela é um pouquinho parecida com um personagem. Ela é um pouco parecida com um certo personagem, pela cor do cabelo e pelo óculos, o Byron. Então, eu vou misturar dois personagens para fazer um vídeo só. Era uma vez... Nossa, ele tá muito pra cá. Era uma vez uma família de um Byron e sua filha Belly. Byron tinha ensinado o poder das magias para a Belly, mas ela não gostava. Ela estava mais para assistir usar eletrônicos. Então, ela começou a passar mais tempo assistindo, brincando, jogando Brawl Stars, essas coisas com eletrônicos. Então, o seu pai continuou envelhecendo enquanto ela jogava seus jogos. Enquanto ela jogava seus jogos, um dia seu pai ficou com muita raiva dela porque ela não saía dos eletrônicos. Então jogou um feitiço nela. E esse feitiço não deixou ela mais usar seus eletrônicos. Porque toda vez que ela tocava, ele pifava. Porque ela tinha raio em suas mãos. Então, ela não conseguia mais fazer tudo isso que ela gostava de fazer. Então, ela começou a ficar com raiva do seu pai. Então, ela começou a assaltar cidades que Byron usou sua riqueza, que doou a sua riqueza para as cidades. Então, ela, com sua amiga Shelly, Shelly e Bandida começaram a roubar bancos. Quando Byron descobriu que ela era uma ladra, então ele arrancou o seu braço direito e o último banco que ela arrancou o seu braço direito. Então, com muita raiva, usou seu poder de eletricidade para destruir o bastão de magias da Belly. E sem o bastão de magias da Belly, a Belly não conseguia usar... sem o bastão de magias do Byron não conseguia usar suas magias, certo? Então, um certo dia, Belly e Shelly Bandida descobriram um novo ladrão que poderia ser muito ajudante, Coach Bandido. Um certo dia, sem seu braço direito, ela estava lembrando do dia que seu pai arrancou seu braço direito. Quando foi que Coach avisou sobre um banco com muito dinheiro dado por muitos Brawlers, não só pelo Byron, pela Penny e pelo Byron. Então, a Belly começou a rir. Ela perguntou, tem barras de ouro? Aí, Coach disse muitas. Então ela disse, agora nosso destino é para lá. Então, eles foram para lá. Quando chegaram lá, eles conseguiram assaltar o banco antes do Coach chegasse e a Shelly. Eles ficaram sabendo pelo Dynamite. Dynamite disse que não conseguiu jogar sua bomba a tempo.
E como isso aconteceu, ele não conseguiu salvar o banco. Com o ouro que eles tinham roubado, Shelly, bandida, usou o seu machucado, usou as suas barras de ouro para ajudar a criar armas melhores. Enquanto ela criou um braço de ouro para ela, usou o dinheiro para criar armas eletrônicas para usar a magia que seu pai colocou dentro dela de choque para usar sua magia para a arma, e usou para consertar seu dente que tinha caído quando criança. Então, gente, essa foi a história da Brilhe. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Esse vídeo não vai ser só dessa história. Fala lobinhos. Aqui estamos para mais uma história. A história do... Deixa eu ver. Depois vocês botam uma história de quem vocês quiserem. A história do Sandy. O meu querido Sandy. Vamos lá. Era uma vez uma linda família que morava no deserto, feita por Tara e Eugênio. Tara e Eugênio tiveram um filho, e deram o nome dele para Sandy, significado de areia. E com esse significado de nome, porque eles moravam no deserto, Eugênio foi tentando botar poderes no seu filho. Foi tentando colocar poderes no Sandy. Mas ele preferia dormir. Ele era muito preguiçoso. Então, ele, em vez dele estudar para ficar com magias fortes, muito legais, ele queria dormir. Então, um certo dia, o Sandy, bem à noite, quando seu pai estava dormindo, ele pegou a lâmpada de seu pai e falou assim: Lâmpada do poder, me dê um poder do significado do meu nome. Então, ele ganhou o poder de controlar a areia. E nessa hora que o poder se realizou, seu pai acordou e descobriu que alguém tinha roubado sua lâmpada. Na hora que ele roubou a lâmpada, ele olhou pela janela e viu seu filho com a lâmpada. Quando ele viu que seu filho estava com poderes e achou muito estranho, descobriu que foi ele que tinha roubado a lâmpada. Na hora que ele roubou a lâmpada, seu pai ficou muito bravo e por isso jogou um feitiço. Aí na hora caiu uma estrela cadente em cima da casa de Eugênio. Na hora que essa estrela caiu na mão de Eugênio. Ele jogou um feitiço na estrela e colocou na cabeça de Sandy, como ele nunca mais pudesse dormir. Então, gente, essa foi a história do Sandy. Espero que vocês tenham gostado da história. Vai ter só mais uma história nesse vídeo. Esse vídeo são 3 histórias. Tchau. Vamos lá pro próximo. A história do Sprout. A história do Sprout. Como vocês podem ver, eu vou mostrar o personagem para vocês. O Sprout, ele é um robô metade planta. Eu vou mostrar a origem que eu acho que seja a origem dele.
Era uma vez um Brawler. E esse Brawler era chamado Rosa. Um dia, Rosa foi fazer um experimento com sua planta parceira. Quando ela usou o experimento, ela conseguiu deixá-la muito mais forte, e ela podia usar algumas magias, como de fazer barreiras de planta. Nessa hora, ela ajudava a roça a plantar, cultivar e recolher. Mas ela não podia ajudar muito em recolher, porque ela não tinha mãos. Não tinha mãos. E nessa hora, ela chamou a sua melhor amiga, Bia. E quando ela chamou a Bia, ela falou para a Bia: Bia, eu tive uma ideia. Eu fiz um experimento na minha planta e ela me ajudou a plantar, cultivar e recolher. Mas ela não pode ajudar muito em recolher. Eu quero que você me ajude a encontrar alguém que possa construir um corpo para a minha planta ajudante. Nessa hora, a Bia deu o telefone de Pan. E a Pan... Então, a Rosa ligou para a Pan. Pan aceitou o convite de construir um corpo para o Sprout, que era o novo nome que a Rosa tinha dado para sua planta. E então, ela aceitou, mas com uma condição, que ela teria que ver Sprout trabalhando com seu novo corpo. Senão, ela não ia construir o corpo. Rosa aceitou. Então, lá foi a Pan construir o corpo de Sprout. Quando ela construiu o corpo de Sprout, ela mandou a roupa, e nessa hora que eles colocaram a roupa no Sprout estava muito meio com uma expressão, mas ele não conseguia fazer a expressão. Então veio veio a filha de Pan, Jessie. Nessa hora ela teve uma ideia mesmo de criança. Ela pegou um papel colorido, ela pegou um quadrado de notas e fez um desenho com uma ponta dobrada. Ela fez um desenho de um rosto com talvez a expressão que ela achava que o Sprout estava fazendo. Nessa hora, Sprout, nesse momento, grudou e ficou muito feliz. Como ele conseguiu um novo poder. E com esse poder, ele foi testar com os robôs que Pan e Jessie tinham acabado de construir. Então, ele conseguia jogar bolas explosivas de plantas, que com isso derrotava os inimigos. Então, Rosa teve a ideia de transformar Sprout
num Brawler. Ela foi pedir para o para o Corvo se ele podia se transformar num Brawler. Então ele pediu para ver os poderes de Sprout. Então, na hora que ele falou, mostra-me os seus poderes, ele jogou uma bola, que essa bola ela estava muito brilhante. Nessa hora, prendeu o Corvo em uma prisão, criando uma plantação de flores inquebráveis. Então, Corvo decidiu que ele seria o novo Brawler. E nesse momento, Pan estava junto, escondida, vendo os poderes de Sprout. Na hora, ela aplaudiu. E quando ela aplaudiu, todos começaram a aceitar Sprout como novo Brawler do Brawl Stars. Então, gente, essa foi a história do Sprout. Essa foi a história do Sprout. Vou contar mais uma história. E vai ser do Brawler da temporada. Vamos ver se você conhece essa temporada. Força Star. Tudo certo? Considere que isso é um vídeo só. A história de Coronel Ruffs. Ele é suporte e cromático. Como vocês podem ver, ele é um certo cachorro. Eu vou mostrar a história de Coronel Ruffs, que eu imagino que seja. Era uma vez em outro planeta, no planeta Coronel Ruffs Planet, onde existiam só cachorros, onde eles lutavam onde todos os habitantes eram cachorros. Onde todos os habitantes eram cachorros. E existia um exército para proteger a cidade contra inimigos. Certo dia, uma nova era começou a acontecer. Uma luta entre o Spike maligno contra os Ruffs. O exército de Ruffs foi ao tempo certo atacar. Quando eles começaram a atacar, os Ruffs estavam quase perdendo. Na hora que esses Ruffs estavam perdendo, o Ruffs-chefe, o dono do exército, tinha botado uma nave espacial. Tinham botado o seu filho dentro de uma nave espacial. Quando ele botou seu filho, Ruffs, Ruffs, lá dentro da nave, ele começou a chorar com o Ruffs. Ele adorava seu pai. Então ele foi e durante a viagem ele dormiu em um sono profundo. E quando ele caiu nesse sono profundo, ele viu que ele tinha caído na lata velha da Pan. Na hora que Pan viu, ela ficou impressionada e queria ver o que era. Então, ela viu um cachorro dentro da nave. Então, o Ruffs pediu ajuda para construir uma nave. Ajudar a construir a nave de volta para lutar contra o maligno Spike de novo para vingar a morte de seu pai.
Então, a Pan aceitou ajudá-lo. Quando ela aceitou, ele começou a fazer parte da família, como se ele fosse a mesma pessoa que ele sempre foi com sua família. Então, ele se divertia muito com Colt, Pan e Jessie. Então, certo dia, Colt saiu para sua jornada dentro do Brawl Stars. Então, o melhor amigo que Cole Rush tinha na Terra tinha saído de casa. Aí, a nave estava pronta e Pan disse só uma coisa: se você aceitar a nave, prometa que volte para nos ver. Ele prometeu e ele voltou para a sua terra. Quando ele voltou, sua terra estava quase toda destruída. E ele viu o Spike maligno. Ele só fez uma coisa: soltou 2 raios e uma caixa. E caiu um símbolo. Ele pegou o símbolo e começou a brilhar. Quando o Spike viu que